Olá, pessoal, estamos iniciando mais um podcast Destaque Show e, novamente aqui o reverendo Elias Robson, conhecido como pastor Elias Robson. Pastor, muito obrigado pela presença novamente aqui no podcast. Amém, graça e paz, pastor Samuel, uma alegria, né, poder estar com vocês mais uma vez, e esse privilégio é mútuo, né, muita alegria de estar contigo aqui e com a sua família, né, a melhor equipe do mundo, né, a família, né. A produção, os bastidores, né? Para todo tipo de produção, né, inclusive da própria família, né. Da própria família. Que bom, podemos estar juntos, uma alegria. Amém. E assim, eu poderia falar, né, dispensa apresentações, mas aqui nós estamos diante de um teólogo, músico, compositor, arranjador, também debatedor, né, debatedor do Vejam Só, lá do programa também. E que mais? Pode falar aí que eu esqueci, é tanta coisa. Olha, rapaz, entre assim, né, os títulos mais importantes, né? Marido de Joanita. Eita, aí sim. Pai de Agnes, Águida e Axa. Né? Servo de Deus, né? Convertido, né? Em 1979, né? E as outras coisas é para servir a Deus aí, o que a gente puder fazer, né? Para servir a Deus e colocar os dons que Ele mesmo, né, nos deu a serviço dele e das pessoas, é para isso que a gente está aí. Pastor, vou chamar assim pastor, não tem problema não. Eu sei que é reverendo, porque vai ser mais pastor do que reverendo, tranquilo. Mas talvez eu troque aqui reverendo, pastor. Não, para você é Elias tantos mesmo. Anos, né? Tantos anos, né? Chamando de pastor e tudo mais. Mas enfim, mais uma vez uma alegria ter a presença, né, sua aqui. E da outra vez, nós falamos sobre adoração, né, na outra participação, adoração, louvor e relativismo. E hoje nós vamos falar aqui de um tema, né, importante também, que é sobre a fé cristã diante do relativismo atual. E é um assunto assim que a gente tem que trazer, tem que fazer menção, porque a gente está assim atualmente, né, vivenciando um momento muito crítico, né, no meio evangélico, no meio cristão, de tantas coisas que a gente está assistindo, né, observando nesse cenário. E eu gostaria que o pastor aí fizesse, né, o reverendo, a introdução em relação a esse tema. Bem, pastor Samuel e todos os nossos, né, aqueles que assistem, né, a gente, vão acessar, né, também esse conteúdo. Quando a gente fala de relativismo, acho que uma definição bem simples, né, é uma cosmovisão, ou seja, uma forma de ver o mundo em que não há absolutos, né? Em que tudo é relativo. Você não tem nada definitivo, né? Então essa forma de enxergar o mundo e a vida, eu diria que é a mãe das outras cosmovisões todas. Sim. É a mãe das filosofias que estão por aí também, as mais antigas, as mais novas, né? Existencialismo, humanismo, tudo na verdade tem como ponto de partida, né, como origem, na verdade, o relativismo, né? Então, uma maneira de entender o relativismo é isso. É quando não há absolutos. Seja padrões, seja verdade, sejam seres. Por isso que o relativismo, então, ele dá espaço, né, para que o homem esteja no centro de tudo, né? O humanismo e também o ateísmo e todo tipo de forma de crer-se ou não, né, em Deus da maneira que deveria ser, porque ele é absoluto, né? Deus é absoluto. Então, o relativismo ele então se torna um antagonismo, né, em relação a Deus. Certo. E a gente vê assim dessa questão. E até mesmo, né, surgiram até mesmo de pastores e tudo mais, pessoas até mesmo com uma certa relevância no meio cristão e falando sobre reescrever a Bíblia.
né? Até mesmo atualmente, né? Até a Xuxa deu um pitaco nisso daí. Ela falou que, né, tem alguns excessos, né? Que Deus é amor na forma, na cosmovisão da Xuxa. E o que o senhor vê em relação a isso? Isso está envolvido em questão do relativismo, de querer, de certa forma, aí, né, tirar o que é o absoluto daquilo que Deus tem nos seus estatutos, no que ele representa. E como o senhor enxerga e o que o senhor tem a dizer sobre isso? Não, sem dúvida, isso aí é o reflexo do relativismo, né? Mas o que mais me preocupa não são aqueles que não são cristãos, pelo menos no sentido assim bíblico da palavra, né? Sim, Porque tem muita gente com rótulo de cristão, de evangélico e nunca teve uma experiência, né, de novo nascimento, né, de se converter. Se tornou, né, uma forma de se definir socialmente, né? sim, Infelizmente, muitos se dizem cristãos e evangélicos como uma forma de definir, né, a sua posição em relação à religião, né? Mas essa manifestação externa, né, como da Xuxa e de outros, nem me preocupa, porque sempre aqueles que não conhecem verdadeiramente a Deus e sua palavra vão emitir juízos, opiniões, né, vão apresentar questionamentos. A minha maior preocupação é justamente quem é de dentro, né? Quando é a uma gente preocupação. não vive essa palavra e não entende também essa palavra, ou até a pessoa do próprio Deus, como deveria ser, né? E isso gera um relativismo extremamente perigoso, que é o relativismo interno ao cristianismo, né? Que a gente vai falar um pouco disso aí depois Sim, também. Mas dentro disso tem questões para serem pensadas, né? Por exemplo, eu vejo pessoas que desferem ataques, mas na verdade esse ataque não seria contra a palavra de Deus, mas contra certas interpretações equivocadas, né? Que totalmente alguns também equivocadas. do nosso meio fazem, né? Entende? Atribuindo a Deus coisas que Deus não disse, ou pelo menos não era aquela a intenção, né? Então tem que se pôr os pingos nos is. Tem ataque que é ataque mesmo, e tem ataque que é um ataque, na verdade, indireto, né? Sim, Que na verdade a certas interpretações, né? Por exemplo, hoje muitos falam que tem que se mudar textos da Bíblia, mas alguns chegam e falam, ah, não, mas os cristãos são homofóbicos, né? E a gente tem que reconhecer que alguns cristãos parecem ser mesmo, né? aí essa questão, até mesmo interna, né? Até mesmo que o pastor colocou aqui, que é a grande preocupação, que também me preocupa, eu acho que preocupa, né, muitos ali que tem vê essa responsabilidade em questão da palavra, né? E a gente fica mesmo realmente preocupante para nós. Mas em relação a tudo isso, pastor, como essa questão que vai colocando, relativando, né, a situação, a palavra de Deus, e até mesmo aqui colocado, né, a gente falamos de um movimento que está aí forte, ele é forte. Vou até falar aqui o movimento do arco-íris, né, que também está sendo conhecido aqui, e muitas vezes na plataforma nós usamos um código, né, acho que o pessoal já sabe, para até mesmo não sofrer, vamos dizer assim, uma sanção ou qualquer coisa da plataforma, né? Mas enfim, então a gente tem, olha só, que ponto que nós chegamos. Nós temos que ter muito cuidado de falar de movimentos aí que a gente não está falando também, lógico, Deus ama, né, o pecador. Ele não, o pecado é que não tem parte com Deus. Nós também amamos os pecadores, né? Mas a prática de pecado Deus condena. É por isso que o filho dele veio e morreu na cruz, né, levando todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. Olha só, a gente tem que ter o cuidado de falar disso. E agora, dessa questão relativa, quando nós falamos a sã doutrina da palavra, ela está se tornando, não, como o senhor falou, não, é homofóbico, não, é uma coisa muito, muito pesada. Isso que eu quero dizer aqui, vamos lá. Isso é o que também está vindo muito de dentro, de interno, que está dando uma oportunidade, ou seja, uma brecha para movimentos se fortificarem e começarem a sufocar o cristianismo. E outro adendo também, só para deixar que o pastor falar, em relação aos comichões no ouvido, que o tempo parece que quando fala a verdade, a sã doutrina, está sendo taxado, está sendo acusado de outras coisas, né, de palavras aí como homofóbico, que realmente está incomodando muito. Como
está enxergando? O que o senhor tem a dizer em relação a... Então, a questão é que tudo se mistura, né? E o relativismo tem a ver com isso, né? Por exemplo, alguns, mesmo, vamos pensar nos dois lados, né? Alguns nos acusam, né, de sermos, por exemplo, como o irmão está citando, a questão da homofobia, e parece que eles têm razão em alguns casos. Mas em outras situações, eles estão totalmente equivocados. Né? Inerente à palavra de Deus, Porque o que... o cristão verdadeiro, ele não discrimina as pessoas. Nenhuma igreja cristã autêntica, qualquer pessoa é bem-vinda. Seja ele um homossexual, seja ele um hétero, seja ele quem for. Então, se alguém diz que eles não são bem-vindos, essa pessoa realmente é homofóbica. Porque a Bíblia diz que Jesus se sentava com os pecadores. Tem um caso bíblico, por exemplo, que Jesus recebe pecadores, pecadoras, né? Gente que era vista, assim, pela sociedade totalmente discriminada por causa dos seus pecados. E Jesus nos recebeu na sua casa. Entende? É um episódio em que Jesus não recebe, ele não está na casa de outra pessoa, ele está na casa dele, e ele recebe, e ele come com essas pessoas. E ele é criticado por causa disso. Ele come com eles. Entende? Então veja que Jesus, ele jamais teria uma atitude dessa de não receber as pessoas. Então, por isso que a gente precisa desconstruir certas ideias que foram criadas a respeito de nós, né? Cristãos evangélicos que são os sinceros. Tem gente homofóbica mesmo, que fica falando que não deve? Tem. Isso também tira até dos verdadeiros, o foco dos verdadeiros homofóbicos, né? Quando joga assim no geral, aí os verdadeiros homofóbicos até ficam escondidos nessa. Porque nós cremos na conversão, cremos no novo nascimento. Seja para hétero, seja para homossexual. O problema é que alguns se concentram só neles. Como se eles tivessem que mudar de vida. Eles têm que mudar, nós não, né? Entende? Então, novo nascimento é para todos. Quando a gente chega e foca no mundo, como se o pecado deles fosse pior do que o nosso, né? Eles, por exemplo, qual de nós chegou numa igreja e na mesma semana alguém esperava que a gente tivesse mudado a nossa vida? Nenhum de nós. Todo mundo teve paciência com a gente. E a gente continua sendo transformado até hoje. Estamos, alguns há 1 ano, outros há 10, alguns beirando 40. É um processo, né? Evangelho, né? É o processo de cada um. Né? Já passei de 40 anos na igreja, na presença de Deus, e estou mudando até hoje. Tem que vigiar todo dia, né? Quando falha, quando peca, tem que pedir perdão e confessar. Só que nós não temos esse amor e essa paciência com alguns grupos. A gente, quando uma pessoa chega na igreja, junta uma rodinha e fala, você tem que mudar, porque senão Deus não vai te aceitar. Quem somos nós para sermos, né, os fiscais, né, de Deus na vida das pessoas? Na verdade, chega como está, mas quem limpa, né, é Deus. Muitos estão chegando e querendo ficar do mesmo jeito. E a gente vai crescendo, a gente vai, né, tendo libertação. Sim. A partir da nossa conversão. Então a gente precisa repensar realmente como a gente está tratando as pessoas, né? Se a gente está sabendo respeitar as pessoas. Porque o respeito, ele independe de qualquer coisa. A gente deve respeito a toda pessoa, né? Não importa qual é a situação dela, qual é a condição dela, e como a gente espera ser respeitado. Então eu acho que, infelizmente, alguns que têm tido voz, e eu quero deixar bem claro, que eles não me representam como cristão evangélico, não digo nem como pastor e como líder, né? Como cristão mesmo. Alguns que estão falando aí, como se estivesse falando em nome de todos os evangélicos, eles não me representam, porque eles têm uma fala discriminatória, uma fala agressiva, eles não sabem falar com amor com as pessoas, eles não sabem lidar com carinho, com paciência, com misericórdia, né? É sempre no grito, é sempre na briga, é sempre condenando, é sempre apontando o dedo, é sempre condenando ao inferno. E eu queria saber se alguém, né, pode ficar bronzeado se não se expor ao sol, né? Ninguém vai lá na praia, até quando você está debaixo do guarda-sol, ainda fica um mormaço, né? Como é que a gente quer que as pessoas sejam transformadas se elas não podem se expor? Verdade. A verdade, a palavra de Deus, a ministração, né? Se a presença delas nos incomoda, como é que Deus pode agir na vida das pessoas? Na minha, na sua e de qualquer pessoa.
E como a gente, assim, a gente pode, a responsabilidade, né, que nós temos tudo como pastor, na frente da igreja e tudo mais, num púlpito hoje, tudo está sendo gravado, fica registrado na internet. E diante desse relativismo à questão da pregação, nós vemos aí há um pouco tempo atrás, eu acho que o pastor também ficou sabendo que isso foi notícia, né? Do pastor André Valadão, fez ali uma série, né? Ali de pregações. E uma das pregações foi sobre o orgulho, né? E colocou o arco-íris atrás e tudo mais, e falou sobre a questão do orgulho, e ali citou alguns trechos da palavra de Deus, falando, né, dos pecados em relação ao orgulho. Isso daí foi muito combatido, né? Pediram até a prisão, extradição dele. Como assim? Nem a questão de como ele falou que foi. Como nós devemos nos apresentar? Como nós devemos, num púlpito ou diante de uma mídia, diante de um culto gravado, a gente colocar, expor através da palavra. Nós temos que falar isso sim diretamente, condenar sim, a gente tem que condenar todo o pecado, todo de adultério, da mentira, quem rouba, né, quem lesa, todo tipo, toda prática sim, toda, independente, né, tal. Mas como a gente pode estar colocando agora os cuidados que nós devemos tomar? Então, gente, eu acho que uma das dificuldades que a gente tem é que nós nos acostumamos a pregar ideais. E muitos desses ideais, eles são até justos mesmo. Só que nós acabamos por criar um mau hábito de expor os ideais, mas não mostrar o caminho para se viver aqueles ideais. Então, o nosso discurso acaba ficando um discurso muito moralista, muito de condenação. Não pode tal coisa. Deus não aceita tal coisa. Mas a gente não mostra para as pessoas como é que elas podem, então, reagir diante de Deus para tratar daquilo. Por exemplo, a gente chega e fala, olha, jovem, você não pode ter relação sexual antes do casamento. Deus não aceita, Deus condena e tal. Mas você quase não vê nenhum pregador mostrando o caminho para eles, como eles podem fazer isso. E o incrível, pastor Samuel, é que está na Bíblia. Mas a gente não consegue ver. Porque a gente já acostumou tanto com o discurso só dos ideais, que a gente não ensina a prática. Comando, né, de ordem. Olha, se você fizer isso, né, Deus não aceita, Deus te condena. Se a gente aprender a explicar as coisas, talvez fique mais fácil. Com certeza. Pelo menos para ele ter um ponto de partida para a oração dele, para a atitude dele de resistência a certos pecados. Né? Por exemplo, muito jovem não tem nem ideia do que está escrito na Bíblia, que Deus diz o seguinte: assim como ninguém conhece o caminho da águia no ar, o caminho do navio no mar e o caminho da serpente entre as pedras, assim, também ninguém deveria conhecer o caminho de um homem com a sua donzela. Né? Ou seja, quando você se preserva, você vai construir uma sexualidade que é só de vocês. Não é imitando site pornô, não é imitando coisa que você viu ou coisa que você fez, né? Suas aventuras pecaminosas. A sua sexualidade no casamento não vai expressar essas coisas. Essa memória que você carrega, né, dessas coisas. Mas vai ser algo que pessoas não vão saber, nem vão entender, e não interessa mesmo para eles, né? Que é uma coisa muito assim, customizada. Uma coisa só sua e da sua esposa. Então, veja só, que a ideia de Deus não é a condenação, mas é mostrar para ele que vale a pena se preservar. Não é assim, Deus manda, se você fizer, você está condenado. Não é, a ideia bíblica não é essa. Entende? É mostrar que vale a pena isso, que é algo bom, que é para a gente, né, forte isso, para quem quer ter uma família forte. Partindo que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, eu acho que tudo liga e dentro disso, um fundamento para os jovens, né? Também são muito bombardeados
os hormônios estão, né, à flor da pele, então, né, para eles relacionar tudo isso, mas falando do relativismo, tantas coisas que chegam que não, tem que se descobrir, tem que isso, tem que experimentar, tem que fazer como é o test drive, né, que falam aí e tudo mais, mas a santidade é uma coisa que também a gente não está vendo muito pregando, muito ensinando nessa relação de jovens. E até mesmo falando da questão de jovens, lá em Daniel, a gente, né, a gente vê ali os jovens, né, Daniel e Sadraque, Mesaque, Abidnego, e são levados ali à Babilônia, e eles escolheram, nós não vamos fazer parte, né, do banquete, nós não vamos comer essas comidas, nós não vamos servir os seus deuses, eles resistiram. E Daniel percebeu que nessa resistência ele viu Deus agindo, tanto é que ele passou nas covas, foi nas covas dos leões, não foi tragado. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha, não foram queimados. Então a proporção, né, de sair tirar essa ideia do relativismo e viver integralmente a palavra de Deus, as experiências vão crescendo com Deus, sai da questão rasa. Compartilha com esse pensamento, que é lógico, é a palavra de Deus, né, pastor? Então, de tudo mais. E essa, a gente vê também, os jovens estão sendo muito impactados em relação a essa questão da relatividade. Mas seja uma coisa ou seja outra, eu acho que é muito importante a gente valorizar hoje os ensinos objetivos, entende? A gente não traz um ensino objetivo sobre as questões, a gente apresenta o ideal. Ah, você não pode fazer tal coisa, mas não dá o caminho. Então, a minha preocupação hoje é essa, que não só nesse assunto, como diversos outros, né? Porque é mais fácil você condenar do que você procurar explicar, né? E você mostrar um caminho prático para as pessoas. Por exemplo, eu vejo a questão, a gente está dentro desse tema ainda, né? Mas como a gente tem lidado, né, com questões, como essa dificuldade da questão do gênero, né? O relativismo entrou aí também, né? Como não há um absoluto, então eu não posso ser absoluto, entende? Eu posso ter um corpo de homem, mas pode ser relativo, a maneira como eu me sinto, entende? Então eu posso ter um corpo e me sentir outra coisa, né? E me sentir de um outro gênero, ou até criar, né, gêneros, como a gente está vendo hoje, né? Está aparecendo de tudo, né? Quem acha que é bi, o outro que acha que não é nada, o outro acha que não tem que ter nada com ninguém, o outro acha que tem que ter com todo mundo, né? Então perceba que é relativismo também. Sim. É como se não houvesse um absoluto na sexualidade, né? O cristianismo bíblico mostra que há, sim, um absoluto nisso, sim. Mas existe um caminho para se trabalhar nisso, essa é a questão. Principalmente depois que o homem pecou, porque como o relativismo começou lá, o primeiro a relativizar a palavra de Deus foi Satanás, né? Quando Deus tinha estabelecido já com Adão e Eva que eles não comessem daquela árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, e Satanás relativizou. Ah, mas não é bem assim. Então, desde lá, o relativismo está aí, né? A gente vai falar um pouco, tem a questão histórica, né? Tem desse momento que a gente está vivendo, né, a partir lá da Renascença, da escolástica, que chegou nesse relativismo que a gente está hoje. Mas você, por exemplo, eu entendo que uma coisa muito importante, por exemplo, como ponto de partida, é conversar com qualquer pessoa que está em crise de identidade em relação a essa questão, né, de gênero, de sua identidade, né, de sua sexualidade, é mostrar que o problema dela não é do corpo dela com o sentimento dela. Que a questão dela é dela, né, da sua maneira de sentir, com a imagem que Deus a deu. Porque a imagem e semelhança, né, então, e nisto entra a sexualidade, masculino, feminino, foi dada por Deus. E como foi Deus quem deu, e foi Ele quem nos criou, a gente só pode começar qualquer solução a partir dele, a partir de Deus. Então, aconselho essa pessoa a conversar com Deus. Ah, mas ela ainda não é evangélica, ela não é cristã. Não, mas Deus a ouve. Ela pode conversar sim com Deus. Peça para ela começar a conversar com Deus sobre isso. Senhor, eu me sinto assim. Eu tenho esse corpo, mas eu tenho dificuldade de lidar com isso.
Você pode ter certeza que se a gente aprender a partir de Deus e não do nosso discurso moralista, talvez a gente consiga ajudar melhor as pessoas. Né? E outra coisa, ela precisa experimentar Deus, ela precisa aprender a ouvir a voz de Deus sobre isso. Porque foi Deus quem a criou. A gente pode até dizer, não, mas essa pessoa, Deus não vai falar nada com ela não tem o Espírito Santo. Só para citar um caso, não um caso sobre isso, mas um caso bem interessante, foi a conversão de Pascal, né? Pascal, filósofo, matemático, a gente deve a ele esses todo... né? os cálculos. Hoje tem tudo a ver com ele. Né? E o Blaise Pascal, ele soltou um grito para Deus. Quando ele estava decepcionado com religião, com tudo, ele soltou um grito para Deus. Né? Se o Senhor existe, fala comigo de alguma maneira. Eu preciso que o Senhor me ajude. Né? E o Blaise, eu cheio de intimidade, né? O Pascal. Pessoal, interrompi aqui rapidinho para falar do nosso patrocinador Mineiro JM. Olha aqui, tudo para a sua festa. Festa de aniversário, corporativa, pequena ou grande. E ele aluga mesas e cadeiras, brinquedos, futebol de sabão, tobogã, entre outros, espaços para festas, louças, show, carrinhos, self-service, barracas de pipoca e algodão doce. Olha aqui os contatos aqui que você pode fazer. Ele fica na região de Guarulhos, então faça um orçamento. E você que quer ser um patrocinador do podcast Destaque Show, estará aqui na descrição desse vídeo para você também nos abençoar e ser abençoado. Ele só descobriram isso depois da morte dele. Quando ele morreu, pegaram o casaco dele, tipo um cardigan, e viram que tinha algo ali no bolso. Quando foram mexer no bolso, viram que o bolso estava costurado. Então descosturaram o bolso, quando tirou lá do bolso, tinha um papel escrito. E só ali descobriram como ele se converteu. Era o relato da conversão dele. Ele nunca usou isso para se promover, se exaltar, ficou guardado com ele até a morte. Acho que intencionalmente ele deixou consigo ali para quando ele morresse as pessoas descobrissem, o mundo descobrisse. E aí, naquela folha, ele diz então que ele pergunta para Deus sobre ele. E ele grita por Deus. Incrível. Ele diz que Deus falou com ele. Olha só. Ele diz que Deus começou a falar no coração dele. Eu sou o Deus de Abraão, não sou o Deus dos filósofos, eu não sou uma ideia, eu sou real. E ele relata, e a partir dali a vida dele foi transformada. Ele se converte naquela experiência e depois se torna um filósofo cristão. Olha. Né? Então, está aí, né? Então, acho que a gente podia falar muito sobre isso, pode ter um programa sobre isso, né? Um momento desse, né? De podcast sobre isso. Mas eu acho que um bom ponto de partida é aprender esses caminhos, que são bíblicos, né? Que a gente não fala para as pessoas. A gente chega e começa a apontar o dedo e a condenar. Acusar, né? Condenar. E a gente não ensina caminho. Né? Então, só para mostrar isso. Porque Deus, ele é absoluto, e os princípios dele são absolutos. Mas Deus nunca foi um Deus que impôs os seus princípios sem explicar como e por que os seus princípios valem a pena. Né? Eles são mais doces do que o mel, eles são mais desejáveis, né, do que o ouro refinado. Né? Então, Deus nunca impôs coisas sem explicar às pessoas como elas podem alcançar isso. Eu queria falar um pouco sobre a questão dessa versão cristã, né, do relativismo. Essa questão toda está nesse bojo. Né? Essa questão que a gente está abordando aqui, ela está dentro desse bojo maior, que é essa relativização geral, né, que tem acontecido, inclusive dentro mesmo do cristianismo. E por isso, então, isso se tornou, né, uma questão, né, que tem que ser considerada. Né? Mas se a gente pensar, por exemplo, tem coisas muito sutis na nossa relativização cristã, né, de Deus e da verdade. Né? Por exemplo, geralmente, a gente pensa assim, qual que é o maior problema do mundo? E a resposta normalmente vem que o maior problema do mundo é o pecado. Né? Mas isso já é influência da relativização. Já é influência. Por quê? Porque o pecado ele não tem existência própria.
pecado não é um ser. A gente não tem como falar assim, eu vou pegar o pecado agora e vou puni-lo. Né? Não, ele não tem existência própria. O pecado só existe a partir do pecador. Para existir o pecado, alguém tem que cometer o pecado. Então, o maior problema do mundo não é o pecado. O maior problema do mundo somos nós, os pecadores. O apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse o apóstolo Paulo. Né? Ele declara isso. Então, o que o relativismo fez? Fez coisas chegarem perto da verdade, mas não serem bem a verdade. Como é este caso. O maior problema do mundo geralmente é entendido como pecado, mas não é o pecado. O maior problema do mundo é o pecador. Se fosse só o pecado, se o pecado tivesse uma existência própria, assim como o mal, né? O mal tem que ser realizado. Não existe o mal. Né? O mal só existe a partir de quem o realiza. Né? Ou como dizem, né? O mal é a ausência do bem. Sim, mas mesmo essa definição, ela também é vaga. Eu até diria o seguinte, que o mal, né, ele existe por causa daqueles que agem mal, né, e a ausência do bem é a ausência de alguém que pratique o bem. Né? Nunca é o bem ou só o mal, nenhum deles existe sozinho. Né? Até porque se fosse isso, Jesus não precisava ter morrido na cruz, porque ele veio morrer pelos pecadores, não pelo pecado. Ele morreu pelos pecadores, ele nunca disse que veio morrer pelo pecado. Eu vim dar a minha vida pelo pecado. Não. Eu vim pelos dar a minha vida pecadores. pelos pecadores. É resgate dos pecadores. Né? Então, o que o relativismo fez? Fez a gente ficar com coisas que parecem ser a verdade, mas não são exatamente a verdade. Né? Então, até porque, por exemplo, por mais, por exemplo, mesmo que eu diga assim, não, mas eu amo tal pecador. Né? Não amo o pecado. Mas como é que você separa eles? Por exemplo, Deus ama o pecador, mas como é que ele vai levar o pecador para o céu? Se fosse só o pecado, dá para você resolver. Eu não vou resolver o pecado. Né? Mas não tem jeito. Se o pecador não se converte, ele vai com pecado e tudo para a perdição. Entende? Não tem jeito de separar ele do pecado. Né? Porque quem realiza o pecado é o pecador. Sim. Por isso, para salvar os homens, né, pecadores dos seus pecados, alguém tinha que morrer. Não é algo que tinha que acontecer. Não, alguém tinha que morrer. Isso foi discutido lá na época da escolástica, né? Lá pelo ano 900 depois de Cristo, 1000 depois de Cristo, né? Por exemplo, a gente vê autores, né, escritores cristãos, né, da época que se voltaram para esse tipo de questão, né? Como o Anselmo, por exemplo, Anselmo de Cantuária, que escreveu um livro muito interessante chamado Cur Deus Homo, ou seja, por que Deus se fez homem? Mostrando que realmente alguém real, uma pessoa só tinha que morrer pelos homens. Mas que pessoa seria essa que não tivesse pecado? Que pessoa seria essa que tivesse a dignidade suficiente para nos representar perante o próprio Deus, que foi ofendido pelo pecado dos pecadores? Né? Então, por isso, teve que ser Jesus. Né? Quem poderia comunicar a salvação e fazer com que existisse um livro em que Deus mostrasse sua vontade, o caminho da salvação? Para comunicar, tinha que ser aquele que falava em nome da Trindade. E quem fala em nome da Trindade? Aquele que é o Verbo. E ele começa a mostrar que tinha que ser Jesus, tinha que ser aquele que é o Verbo, né? E ele começa a mostrar a lógica do cristianismo, né? Que não é uma coisa que você pula no escuro, é pela fé, não dá para entender nada. Não, existe lógica sim, existe um princípio absoluto aí. Né? Os homens, eles são eternos. Né? Então tinha que ser alguém que experimentasse a finitude, mas que tivesse a eternidade a oferecer. Né? Então, ele começa a mostrar, ele faz um livro em forma de perguntas e respostas, onde quem pergunta é um personagem que ele cria, né, fictício, chamado Bozo. Que não é o palhaço, tá, gente? Não é o palhaço. Alô, garotada, né? Não é esse, né? É o outro Bozo, tá? É o Bozo da Idade Média. E o Bozo... Contemporâneo. E o Bozo, então, pergunta, né, pro Anselmo, por que tal coisa? Por que ele tinha que morrer? A quem ele pagou o preço? Né?
E aí Anselmo vai procurando essas respostas, né, e dando essas respostas. E mostrando, né, que, olha, o preço foi pago ao próprio Deus. Ele não pagou preço nenhum ao diabo, aos homens, como alguns pensam, né? A gente era escravo do diabo, então ele teve que morrer para pagar o preço. Tem gente que pensa que ele pagou o preço para o diabo. Não. O preço foi pago para o próprio Deus. É a dignidade, é a santidade de Deus que foi, né, maculada com Sim. o pecado do homem, né? Então aí ele vai mostrando biblicamente, mostrando também numa lógica filosófica o cristianismo. Muito interessante. Mas o que eu queria mostrar é o seguinte, que o relativismo, ele se faz muito presente do que a gente imagina, né? Eu diria o seguinte, que a gente surgiu, eu vou colocar 3 aqui, 3 teologias que são reflexo claro do relativismo, né? Que foi a chamada teologia liberal, que com bombardeio, né, depois da Renascença, o iluminismo, as descobertas científicas, o questionamento de tudo, né? Sim. E especialmente de Deus e da Bíblia, né? Então surgiu, por exemplo, um tipo de cristianismo, né, advindo da teologia liberal, com base na Alemanha, que era uma espécie de adaptação, é um jeito de entender a Bíblia de uma maneira que fosse aceita, né, pelo pensamento moderno. Ah, não, peraí, não disse isso, mas é bem assim, né? Olha, quando a Bíblia, né, fala, né, sobre certas coisas, né, olha, você deve entender dessa maneira, né, moderna, né? Ó, é assim. Então a visão da Bíblia foi sendo alterada. Então a teologia liberal é uma delas, a teologia chamada, que nós podemos chamar de teologia popular, que é aquilo que as pessoas dizem da Bíblia, mas não é aquilo que a Bíblia está dizendo. E aquilo assume status de verdade, vira verdade. Misericórdia. Acho que é tão comum a gente ver isso. A gente vê a teologia popular o tempo todo. Quantas pessoas você, pastor, já deve ter aconselhado e a pessoa chega e fala, você chega e fala, olha, você precisa consertar com tal pessoa, com seu marido, sua esposa, com aquela pessoa que você feriu. A pessoa chega e fala assim, quando eu sentir de Deus, eu vou fazer isso. Parece uma resposta espiritual, mas é relativismo. Porque Deus, em relação a perdão, ele mandou tomar posições objetivas. Assim como Cristo vos perdoou, perdoai-vos uns aos outros. Vai até o teu irmão, reconcilia-te com ele. Mas aí surgiu no meio essas interpretações. Ah, não, ele tá... O tempo de Deus, por exemplo, é um ensinamento bíblico. Mas ele é usado da maneira errada, muitas vezes. Ah, não, é porque tem que esperar o tempo de Deus. E né? uma atitude que tem que ser já justamente, por exemplo, praticada. Que não... O tempo de Deus, ele tá começa a contar, em alguns casos, a partir de certos concertos. Por exemplo, quando você se machuca. Se você não cuida da ferida, não cuida do remédio, qual vai ser o efeito do tempo? Vai piorar. Vai piorar, vai inflamar, corre... A partir do momento que você cuidou da ferida, colocou o remédio, ou deu aqueles pontos que precisa, e começa a cuidar, aí o tempo começa a trabalhar a seu favor. Sim. Com o tempo, aquela ferida vai cicatrizar, vai melhorar. Então, o tempo de Deus, em alguns casos, é só a partir do conserto. Não é tempo de Deus para fazer o conserto. É a partir dele. É quando você cuida e trata, que aí, por exemplo, quantas vezes você vai conceder um perdão, mas com o coração ferido ainda. A Bíblia não diz que seu coração tem que estar ajustado para você liberar um perdão. Né? Você muitas vezes libera o perdão quando ainda está machucado, está magoado. Mas quando você tem coragem, né, de dar o perdão, porque o perdão é uma decisão, não é a questão de sentimento. Sim. É uma decisão que eu tomo. Por quê? Porque é o que Deus espera de mim, é o que vai me ajudar a começar a curar aquela situação. Né? E o perdão está relacionado à questão do amor também, justamente, né, meu pastor? Porque o amor não é a questão do sentimento. Amor, ele está relacionado a uma prática. O perdão, ele é relacionado também à prática. Quando eu libero esse perdão, o que acontece? Com o tempo, o coração vai sendo curado. Daqui a pouco eu olho para aquela pessoa e eu consigo sentir o amor de antes. Consigo sentir a amizade de antes. Mas se eu não faço esse conserto, o tempo vai trabalhar contra. Vai crescer o ressentimento, a mágoa vai nos separar cada vez mais. Mais distantes nós vamos ficar. Entende? Então o problema é que se criou uma interpretação que não é o que a Bíblia diz. Totalmente equivocado. E foi assumido como isso, como sendo palavra de Deus. Eu vi as pessoas falarem isso como se estivesse na Bíblia isso. E não tem. Não tem. Não tem fundamento bíblico nenhum.
A fé cristã, desculpa, pastor, não quero nem também aí atrapalhar o raciocínio e tudo mais, mas dentro até mesmo do que o pastor está falando, a fé cristã, o senhor falou aí em relação até mesmo da questão do relativismo de uma forma muito prática, né, e muito clara em relação o que é o relativismo. O que a gente poderia até mesmo assim pontuar, fundamentar realmente o que é fé cristã. A gente fala muito fácil, mas o que é a fé cristã? Então, eu creio que, é claro, a própria palavra fé na Bíblia tem vários significados, né? Vem da língua grega e a gente tem vários significados. A fé pode significar a minha vida com Deus, né? Ou seja, o justo viverá pela fé, viverá do seu relacionamento com Deus. Ali o sentido é esse. Não é o sentido assim, só de, tá vendo? Justo viverá da fé. Ele vai buscar conquistas e cada dia vai ter uma conquista, porque ele viverá da fé. Não, não é isso. Ali a ideia é de um relacionamento com Deus, né? Em outros momentos, vai aparecer como corpo da doutrina cristã. Fé é o que nós cremos a respeito da palavra e a respeito de Deus, né? Mas eu queria destacar esses dois significados, que para mim são os mais importantes. Tem a fé como ato de confiança em Deus para alcançar uma bênção, uma cura, né? Mas o relativismo entrou aí também, né? Ele está aí. Você quer ver um exemplo disso? Qual? Hoje é muito comum isso, a pregação das promessas de Deus. É certo pregar? Isso é. Claro que está na Bíblia. Só que todas as promessas, elas trazem condições, e isso não é pregado. É a devassa do relativismo no cristianismo. Porque você chega e fala para a pessoa assim, ó, a Bíblia diz que você vai comer o melhor dessa terra. Entende? Olha, Deus tem o melhor para a sua vida. Isso a pessoa daí vibra. A pessoa sai sapateando. A pessoa toma posse. Só que lá não está escrito só isso, né? Se quiserdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Só que pregar as condições não dá ibope. O que dá ibope é só pregar a promessa. Cantar. Você vê as canções evangélicas. E a condição de obediência tem um preço, né? Justamente. Aí quando você vai olhando para as promessas, você vê que Deus deixou lá condições. Aí alguém pode dizer, não, peraí, mas então isso não é graça. Porque graça é Deus dar a promessa sem querer nada. Pois é, mas as promessas, as condições das promessas, são uma das maiores manifestações da graça de Deus. Porque Deus chega e te mostra um lado do abismo. Ó, você está aqui. Aí a promessa diz, você pode chegar lá. Só que você não sabe como. E as condições é a ponte para você chegar até a promessa. Então quando Deus chega e ele chega e fala assim, ó. Por exemplo, os caras vão chegar e pregar o seguinte para você. Olha, Deus vai sarar a sua vida, vai sarar a sua família. É uma coisa que vende. Canções que falam isso vendem. Só que Deus chega e fala assim... Pare de sofrer. Não é? Agora Meu Deus chega e fala assim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, não é? Olha, aí eu ouvirei, sararei a sua terra. Tá vendo? Então tem condições. Só que eles só falam as promessas. E a pessoa não chega na promessa por quê? Porque ela não segue as condições. Entende? Ela acha que ela vai ouvir uma pregação dessa e ela vai chegar em casa e já está tudo sarado lá. Casamento, a família, ele falou, está tudo sarado. Por questão dessa fé cristã relativizada. Relativizada. É. Só fica do lado da promessa e esquece do lado da condição. E a pessoa não chega na promessa porque só dá para chegar pelas condições. Deus deixou a ponte para chegar. Aí fica patinando. Quem prega a sua promessa está sonegando às pessoas o alcance delas. Quando não dá as condições que Deus colocou na palavra dele. Estabelece. Como eu disse, Deus não vai dizer uma coisa e não vai mostrar como. Né? Agora, se a pessoa faz o caminho de Deus, não, peraí. Então eu tenho que me humilhar, me arrepender dos meus maus caminhos. Opa, olha como é que eu estava tratando a minha esposa. Por isso que meu casamento está indo mal. Agora, o que relativizou? Você é uma vítima. Tudo que acontece de mal é culpa do diabo. Isso é relativismo. Porque, como eu falei, o maior problema é o pecador. Não é o diabo, não. E nem é o pecado. Somos nós o problema. Né? Tanto que a Bíblia diz que existe alegria no céu
quando um pecador se arrepende. Sim. Tá vendo? É tudo em torno do pecador. Aham. O pecado, ele perde a força quando o pecador se arrepende e busca a Deus. Entende? Não é. Claro que existe uma lei espiritual do pecado, né? Depois que o homem caiu no pecado, ele passou a ter essa natureza caída que está nele, né? Mas está nele, no pecador, né? Ele segue essa natureza até quando ele conhece a Deus. Quando ele conhece a Deus, o Espírito Santo vem habitar nele e começa uma luta, um conflito ali, mas se ele busca a Deus, o Espírito vai vencendo, ele vai superando, ele vai crescendo espiritualmente, né? Mas veja como o relativismo é sutil, né? Ele está presente de uma maneira que às vezes as pessoas não entendem. E o interessante, até também um assunto atual, tá acontecendo, né? Tá muita coisa, muita notícia, muita coisa rápida que vem aí e chega até a nós. E teve um episódio aí agora, recentemente, acho que é o nome dela, uma pregadora, acho que é Vitória, se eu não me engano, é Vitória, deve ser Vitória, acho que é isso mesmo. Ela foi, né, contratada por acho que uma festa de aniversário de um influencer. Ele é casado, né? Ele é homossexual, né? E ele é casado, tem um parceiro dele, né? Tal e tudo mais. E ela foi convidada para esse aniversário. Ela chegou nesse aniversário, tudo mais, tal. E foi lá, e depois acho que teve um momento, né? Ali que ela pregou, foi pagar para isso. Daí ela, né? Pregou tudo. Fez, não que a gente tá condenando a questão, não, porque, não, acho que a forma que foi. Ela chegou ali e tal, falou, depois chegou, profetizou sobre, eu acho que ele era o adversariante, esse, né, da condição, né, esse homossexual, né, tal. E chegou e falou desse influencer, né, e chegou e começou a profetizar para ele, tal, que Deus tinha isso, e que tal isso, e das promessas, que teve uma situação que ele assim, mas Deus vai te colocar nisso, tal, e ali, fala em línguas, e tal. Olha o ponto do relativismo. Ele chega a um ponto, né, de confundir. Tanto mas ele está nessa condição de vida. Deus ainda usa ele através da pregadora e tem promessa de Deus ainda na vida dele. Deus não falou em nenhum momento que ele estava errado. Deus não falou em nenhum momento que a prática que ele está exercendo não está, olha, e tem promessa ainda. Ela foi muito criticada, perdeu agendas também que tinham outras igrejas, um monte de coisa. Foi também essa situação, pastor, infelizmente, né? Então, aqui a gente colocando e colocada pelo pastor sobre a fé cristã e a questão do relativismo, a questão da promessa, ela está, né, sobrepondo a condição, o caminho da obediência, do estatuto, da palavra de Deus, do arrependimento, da humilhação, de se reconhecer como pecador e se colocar diante de Deus e ter um processo, né, no conhecimento de aproximar de Deus, experimentar a glória dele no nosso ser. E entender que realmente somos tão insignificantes e pequenos que o nosso pensamento, né, ele é muito maior do que a gente tenta imaginar ou pedir ou falar, ou seja, quando essa entrega na fé cristã, essa posição, né, de uma entrega total, de entender que é Ele que nos ensina, que é Ele que nos capacita, que é Ele que nos faz, eu vejo também erros, né, acontecendo diante disso, porque dentro disso, será que é a falta de escola dominical? A gente não ouve mais falar de escola dominical. A gente não ouve, eu sei que na igreja do pastor tem escola dominical muito boa, participei, dei aulas também, né? Fui aluno e tudo mais, cresci lá também. Enfim, eu acho que está perdendo isso, o relativismo está tirando da escola, os mestres estão, né, estão surgindo os falsos profetas. Jesus também profetizou isso. Acho que tudo que a gente está acontecendo, Jesus falou tudo, mas nós temos que tomar esse cuidado. E até mesmo dentro disso, né, desse episódio que aconteceu, não sei se o pastor viu atualmente, não sei nem se ouviu, conheceu, tal, e todo nessa questão mesmo, falando aí sobre promessa. Nós estamos diante de uma situação, assim, como diriam os antigos, deveras complicada. Olha. Porque o que acontece? Você percebe o relativismo presente
sob várias formas. Por exemplo, eu estou chamando de teologia coaching, né? Também, né? Foi. O Por senhor falou de exemplo, 3, né? De teologia. toda a linguagem bíblica, tudo que a Bíblia ensina, que tem a ver com a humilhação do homem, com o arrependimento, está sendo deixado de lado. A palavra pecado, já foi feito até um estudo sobre isso, ela está desaparecendo. Ouça as lives. Consulte os livros. Esses temas, como pecado, arrependimento, estão desaparecendo. Porque, veja só, como a linguagem não é mais o pecador, porque quem tem que se arrepender, tudo é pecador, né? Então você já não fala de pecador mais, porque não dá ibope. Você não vai ganhar like se chamar as pessoas de pecadoras, né? E aí você vê, dificilmente alguém vai ensinar, por exemplo, a maneira como Abraão falou com Deus. Lembra quando ele foi interceder Sim. por Ló Olha e ali, Sodoma? Sodoma e Gomorra. Senhor, eu sou só pó, né? Mas eu me atrevo a falar contigo. Você se chamar de pó? Que isso, cara? Não, você tem que levantar sua autoestima. É. Né? Não, que E é teve um isso? coach que falou: Né? você acha que é que Deus que tem um controle nas mãos? Tá errado. Quem tem um controle é você. Teve um coach que mandou uma Então, dessa. você tá vendo? Conhecida aí, Então, famoso. tudo isso é esse relativismo que as pessoas não têm ideia, né? Porque você sabe que a gente é vítima das coisas, mas não se percebe o que está acontecendo, né? Não se apercebe do que está acontecendo, né? Então, esse relativismo está presente. Por exemplo, no último mês agora, nós tivemos, terminamos, né, o mês aí de julho com um tema na igreja, que foi somos cristãos responsáveis perante Deus. Por quê? Porque a gente não fala da responsabilidade cristã, não fala de discipulado, não fala de renúncia, não fala de compromisso. Você tem que só mostrar um evangelho de vantagens. Você vai conseguir isso, conseguir aquilo outro. E entre aquilo que você consegue, não se fala mais da salvação, né? Porque isso não atrai. O que atrai é o carro, é a casa, é ficar rico, é ter grana, né? É os homens, né, colocarem tapete vermelho para você, porque agora você está mostrando quem você é, a que você veio como filho de Deus, tal. Então a gente passou um mês ministrando sobre as responsabilidades cristãs, de dar bom testemunho, ser sal e luz diante do mundo, né? A responsabilidade de fazer gestão dos dons e ministérios, os talentos que Deus me deu, eu preciso usar isso para a glória dele, né? Não só para ganhar dinheiro, eu tenho que usar para a glória de Deus, né? É claro que você pode ter um talento, que você vive dele, né? Um talento profissional, não tem problema nenhum, mas aquilo tem que ser vivido para a glória de Deus. E também você tem que dar um feedback objetivo, né? Servindo a obra de Deus com seus dons e talentos também, né? Mas isso não é falado. Se o cara vai lá, dar o dizimão dele, beleza, tá não precisa certo. fazer mais nada não, né? Já teve gente aí, inclusive, vendendo até salvação de família por oferta. Fizeram uma campanha, se você der tanto, você vai ver a salvação aí, a libertação de seus familiares. Se tiver alguém na droga, Deus vai salvar se você entrar nessa campanha nossa com essa oferta. Era quase R$1.000, né? Então veja o que estão fazendo do evangelho. O absurdo, né? Que chega. Então esse relativismo ele tomou conta. Ele aparece também na forma da inversão de conteúdo-forma. Então não importa muito o conteúdo. Se a igreja estiver na forma que é atraente, né? Então se você tiver direitinho, né, com a parede preta, né, que por exemplo eu não aderi, não vou aderir, não tenho nada contra quem também pinta, eu acho que é legal, é uma escolha só. Mas no meu caso, como eu tenho vários autistas na igreja, o preto não faz bem para eles, a cor, né, na parede, né, escura, qualquer cor escura, seja um marrom escuro, um roxo, né, um azul escuro. Olha aí uma informação também. Não é bom para autistas. E como eu tenho um bom fluxo de autistas na igreja, e estamos até voltando, né, no nosso ministério para cuidar melhor deles, então eu, por uma questão de respeito a eles, eu não, mesmo agora que a gente está pretendendo fazer uma reforma, eu não vou colocar cores assim, porque eu prefiro beneficiar eles que são o lado mais fraco da história, né? Então, mas hoje, assim, se você tiver um ambiente, tiver um sonzão, um ministério de louvor, muitas vezes até pago, né, para ter gente profissional, né? Jogo de luzes. Então não importa muito o que o cara fala. Eu tenho visto gente falando aberrações em lugares lindos, com frequências de milhares de pessoas, com
com seguidores assim, também aos milhares, né? E falando coisas totalmente contra a verdade, né? Por exemplo, só para dar um exemplo raso aqui, uma coisa assim que a gente vê demais, né? Que são certas interpretações da Bíblia tentando puxar para um lado. É como eu cito nesse meu livro, que está aqui também, Nossa. O Enigma, né, de Dona Falácia Homilética, que é pregadores que pegam a Bíblia e fazem dela, né, uma ótica única. Ou Deus é o Deus que cura, ou Deus é o Deus que faz prosperar, ou Deus é o Deus que, né, resolve certos problemas pessoais, né? E a gente não mostra o principal sobre Deus e mostrando que isso nem é a bênção principal, essas coisas, né? Que nada se compara, por exemplo, a você ser salvo, né, por Cristo e ter um relacionamento pessoal com Deus. A gente foi criado para ter um relacionamento com Ele. Foi por isso que Ele criou os homens. E isso é deixado de lado. A pessoa vira uma espécie de massa de manobra com aquele guru que está ali na frente. Ninguém mostra que ela pode orar e alcançar coisas, não é? É através dele. É a minha fé que vai trazer para você o que você precisa, né? Muito sério isso. E então, você vê textos sendo mudados assim, totalmente, né? Eu quero citar um aqui que é bem comum. E é incrível como ele é mudado. Que é o texto de João 2, sobre Jesus, né, transformando água em vinho. Eu vejo pregadores falando, né, olha, Jesus, se ele for o convidado principal da sua festa, ele vai operar um milagre. Mas você lê no texto que ele não era o convidado principal. O texto diz que foi convidada Maria e diz, e também Jesus e seus discípulos. Então ele não operou o milagre porque era o convidado principal. Eles estão enganados. Aí eles dizem, olha, se você tem um problema, leva para Jesus. Olha, o noivo e a noiva levaram para Jesus e ele resolveu aquele problema familiar. Eles não levaram nada. Quem levou não foi eles. Eles nem souberam que Jesus foi quem fez o milagre. Quando você lê no texto, eles foram até elogiados porque o mestre Sala achou que foi o noivo, né? E na verdade não foi o noivo, não foi o mestre Sala, foi Jesus, e eles nem sabiam que foi Jesus. E quando você lê o texto direitinho, você vê que várias pessoas participaram daquele milagre, né? E os serviçais, a própria Maria, né? Quando chega e comenta com Jesus, ele mostra que não era ainda a hora, né, dele e tal. E não era, quando ele responde que não era a hora, não era a hora de fazer aquele milagre, porque ele fez o milagre na festa. É que ela pensou que aquele milagre podia ser o ponto de partida para a revelação pública. E ele não se revela publicamente ali. A Bíblia diz que somente os discípulos, e ele fez, e a Bíblia diz que os discípulos dele creram nele. Ele fez para os discípulos aquilo, né? Então, não tem nada a ver com o que os caras falam, o texto. E está escrito. Ou seja, se você ler, você vê que não é o que eles estão dizendo. E aquela multidão toda com a Bíblia na mão não consegue ver. Consegue. E o interessante que na outra passagem aqui do Pastor no Podcast, né? E nos bastidores ali, que a gente até né, só de lembrar. E a gente conversando também em relação a isso das interpretações erradas. E o pastor até citou sobre a situação de Jesus, a angústia, aonde ali também, né, no monte, tudo, ele vai orar, tal, os gotas de sangue, tal, e se for possível, passe de mim esse cálice, as interpretações erradas, e aí é um texto que está o fundamento do sacrifício de Jesus por nós. Ou seja, vamos dizer, a grande angústia de Jesus era porque ele iria na cruz, não era de morrer, não era nada disso. Ele não se acovardou. Eu já vi pregadores falarem isso. Porque naquela hora, eu vi um pregador falar que ele amarelou. Jesus amarelou. Misericórdia, porque ele era homem, porque... Não é o verdadeiro significado. Era porque ali na cruz, naquele momento, ele ia separar. Tanto ele falou, se for possível, passa de mim esse cálice, mas, Pai, seja feita a tua vontade. Porque aquele momento o pai virou as costas e o que foi? Ele nunca se separou do pai. Era o momento, como eu serei sem o meu pai, sem a presença do meu pai, pelo meu pecado, pelos nossos pecados, nós por um momento na cruz separamos Jesus do pai.
pastor, isso... E sabia que depois daquilo eu saí pregando que nem... E fez Pastor muito bem. menino, olha, pastor, Fez e muito foi... E uma coisa Eu importante falei, também... gente, a gente tem que relembrar, tem que resgatar, Veja tem só, que... como é que o cara pode interpretar isso? Se o próprio Jesus, um pouco antes, disse o seguinte: eu jamais diria, Pai, livra-me desta hora, porque foi para esta hora que eu vim. Ele já avisou antes que não seria jamais por causa disso. Não né? amarelou de forma alguma. Não, de forma alguma. Então, mas veja, relativismo. Relativismo. Tentando encaixar. Tentar que, né? sabe, daquilo que ele foi humano, humanizar, né? No lado humano. Sendo que em Hebreus, inclusive, a respeito disso, declara lá com todas as letras que ele orou e pediu e clamou com lágrimas ao único que o poderia livrar da morte. Se fosse só até aí, alguém podia até ter uma interpretação errada. Sim. Mas o texto continua, né? Aquela angústia. É como se ele percebesse a tristeza do pai, as lágrimas do pai. Tipo assim, não, ele não está distante, ele está reagindo. Olha como é que ele está sentindo. Tanto que aí, quando chega na hora mesmo, na hora final, Jesus sabe que ele está lá. Ele não está conversando, não está se comunicando com ele, porque está rompido, porque ele recebeu os nossos pecados. E o pai não pode comungar. Não tem parte isso, né? Não tem parte com o pecado. Só que aí, quando Jesus termina, ele fala, Pai, eu sei que você está aí. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eita! Então ele percebe, né? Quando vem as trevas e vem tudo aquilo, né? Então, mas veja só, mas tudo isso, pastor, é o relativismo, né? Levando a interpretações, a querer adaptar, né? Dar um jeito em certos textos, né? Então, só para a gente arrematando, né? Isso é matéria até para outros, né? Encontros nossos aí. Mas durante os séculos, claro, eu já falei, começou lá com Satanás, foi o primeiro a relativizar. Mas ele foi tomando formas. E essa forma atual que a gente tem é uma busca de adaptar as demandas do homem moderno, das exigências, vamos dizer assim, racionais, emocionais. Sim. Então, quando a gente pensa no relativismo, como eu já disse, a origem está lá. Sim. O primeiro a relativizar foi Satanás lá no Éden. Né? Relativizou a pessoa de Deus, o caráter de Deus e o que Deus disse, a palavra de Deus. Né? E esse relativismo, ele foi gerando, né, no mundo, depois que o homem pecou, né, o que a gente conhece como paganismo. Diversas religiões, e cada um elegendo um Deus. Você lembra lá atrás? Baal, Astarote, né? Os deuses Dagon, os deuses lá do passado. Quando você chega ali, mais ou menos um pouco antes de Cristo, 500, 400 anos de Cristo, você percebe esse relativismo muito presente na filosofia grega, que cria diversas ideias que não são necessariamente contra um Deus, mas cria alguns conceitos que levam, né, a ideias distorcidas sobre a pessoa de Deus, que geram também religiões e pensamentos, né? Como, por exemplo, a gente percebe nesse período, não, tem que haver um Deus, mas como é que a gente isenta esse Deus? Então criou-se a ideia do demiurgo, que seria um deusinho mau criado pelo Deus bom, e o serviço sujo o demiurgo que fazia. Né? Então, tá vendo? O relativismo sempre tentando mudar, ajeitar. Né? No livro de Eclesiastes, a gente vê, né, o relativismo através de uma série de modos de vida, ali no capítulo 2 e 3, que apontam, né, para uma vida que a gente mais tarde veio conhecer como hedonismo, materialismo, né, a vida centrada, né, em prazeres, né, em tudo isso. E a gente percebe que no mundo antigo isso foi muito presente. Quando você chega, então, já a partir de Cristo, aí vem uma visão da Bíblia mais inteira, depois do ano 300, né? Então você já tem agora o Antigo e o Novo Testamento, e aí começam as distorções em cima disso. Ainda dentro do tempo bíblico havia, né, os gnósticos, que para entender então o que Deus disse, tinha que ter alguém com uma revelação especial, que no caso eram eles. Sim. Então ninguém podia entender a Bíblia, eles tinham que dar a interpretação. E aí João, Pedro, Paulo tiveram batalhas, né, terríveis com esse povo.
né, com os gnósticos. E esse gnosticismo começou a espalhar-se ao longo da história. Ali já, por exemplo, João, o apóstolo João enfrentou um gnosticismo que foi encarado por ele na primeira epístola dele, né, que era aquela ideia de que que Jesus veio sim, mas ele não veio em carne. Ele veio num corpo que a gente poderia dizer hoje que seria aquela coisa virtual, né, uma espécie de holograma, né, uma coisa que você via, mas se tocasse não encontrava nada, né? E chamado docetismo, essa distorção aí, né? E João então já começa, né, com a voadora, né, nesse ensino relativista sobre Jesus. E ele diz já no primeiro capítulo, ele fala assim: as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Glória a Deus. Ele foi apóstolo, ele disse: minha mão tocou nele, vocês não venham com isso. Eu toquei nele. As nossas mãos tocaram a palavra da vida, né? E aí ele começa a dizer nesse livro também: olha, aquele que diz que Jesus não vem em corpo, não vem em carne, é o espírito do anticristo. Ele começa a denunciar isso. Mas veio através dessa ideia relativista sobre a pessoa, sobre o corpo de Cristo, tá vendo? E durante então o cristianismo, a idade dos pais da igreja, né, conhecida, né, por nós como patrística, né, que perdura ali até, né, praticamente a Idade Média, né? Alguns estudiosos terminam antes, outros vão além. E quando você chega na época já da Reforma Protestante, você já tem esse relativismo agora surgindo por causa da Renascença, porque a Reforma Protestante acontece dentro da Renascença, quando tem aquele despertar para as artes, para os escritos antigos, para a filosofia antiga. Mas glória a Deus pela Renascença, porque foi com ela também que muitos textos bíblicos foram encontrados e a Bíblia foi comprovada, né, que ela estava escrita da maneira correta, e teve a chamada Reforma Carolíngia, né, que foi pelo Carlos Magno. Ele mandou comissões para Jerusalém, e lá fizeram uma pesquisa e descobriram escritos, e glória a Deus por isso, que sem ele saber, né, ele estava sendo instrumento de Deus, né, para o cristianismo, né? E então, mas nessa época, por exemplo, a gente tem aquelas ideias das indulgências, por exemplo. Sim. Sabe aquele pessoal, quando você fala, pastor, a gente fala no aconselhamento, fala assim: fulano, perdoa fulano, ciclano. Aí a pessoa diz assim: quem perdoa é Deus, eu não tenho que perdoar ninguém. Muita gente não sabe. Essa ideia surgiu lá nas indulgências. Porque, por exemplo, quando você tinha um problema com alguém, você não tinha que perdoar. Você ia lá e comprava uma declaração, uma bula, chamada bula de indulgência. Então você comprava a bula de perdão. Então, eles declaravam ali, você pagava, tá, gente? Era comprado, isso pago, e era caro. Então você ia lá e pagava, e pegava a sua bula e chegava para aquela pessoa que estava te cobrando perdão, aqui, ó, quem perdoa é Deus. Tá? Eu já tenho perdão aqui, ó. Comprou. Entende? E muita gente não sabe, mas parece que a coisa foi vindo, e muita gente fala aí hoje, nem sabe por que fala isso, que perdoa é Deus, não tem que perdoar ninguém, que perdoa é Deus. E né? Interessante é que algo, aí o pastor trouxe algo histórico. Deus passou perdoa, aí nós temos que perdoar também. Por um tempo, por uma época perdão. E tudo mais. Se a gente desconhece, se não tem a falta, né, desse conhecimento do que vem lá, tudo isso vai se repetindo. A cada tempo, de uma certa forma, tal. Hoje nós temos um instrumento que, né, a mídia, a tecnologia e tudo mais, que também favorece, e também, se ser mal usada, ela desfavorece. E a questão disso, de conhecer, se fundamentar, né, na fé cristã, nos fundamentos de Cristo, na verdade, no conhecimento, na palavra, naquilo que realmente Jesus nos ensinou, e ficarmos firmes, perseverantes, né, na fé, é o combatendo o relativismo. Olha quantas coisas, né, antigas, olha quanto, né, sanhar as coisas lá de trás e vem. Também ela está muito presente no nosso dia a dia, pastoral inclusive. Você quer ver, por exemplo, na pós-modernidade, a influência dela na nossa visão eclesiástica, por exemplo. Para muitos, igreja hoje é um lugar onde você frequenta, onde você vai. Sendo que na Bíblia a igreja é o corpo de Cristo, são as pessoas, né? O local também é chamado de igreja, mas é o templo da igreja. E na nossa cultura se convencionou falar igreja, né? Igreja tal, vou na igreja.
Mas você está indo no templo da igreja. A igreja se reúne lá, que são as pessoas. Sim. E você tem a igreja chamada invisível, que são todos os salvos do mundo inteiro. Mas a igreja só é real para nós quando eu faço parte de uma igreja local. Quando eu me reúno com pessoas. Só que essa reunião, na Bíblia, ela é, entre outras coisas importantes, chamada de família. E isso é pouco dito hoje. Por isso essa dança, né? A pessoa está aqui, está ali, está lá. Porque a ideia não é de família. Jesus chegou e falou o seguinte, ó, um só é o vosso Pai, né? Que é esse Pai que está sobre todos nós. E ele falou, um só é o vosso Mestre, que é o Cristo, que era ele. E ele falou, e vocês são todos irmãos. Entende? Nós somos uma família. Eu, o Pai e vocês. Quando eu frequento uma igreja e eu entendo que ela é a minha família, eu crio raízes muito mais profundas. Quando eu acho que é só um lugar que eu vou, então não importa. Eu estou nesse lugar, posso ir para outro lugar amanhã. E a pessoa fica... Dessa forma. Eu entendo, sim, claro. Tem várias portas Lógico. de Deus. Inclusive uma que vai ser inaugurada agora. Opa, né? Uma igreja que reflete aí o coração de Deus. Né? E já está convidado. Glória a Deus, né? Então, eu entendo sim, que uma pessoa de repente pode ir para uma igreja por um chamado de Deus, por uma direção de Deus. Sim. Porque a Bíblia diz que aquele que é nascido do Espírito, ele é soprado, né? É como o vento, a Bíblia diz, o Espírito sopra para onde quer. Mas a maioria dos casos que a gente vê não é isso, né, pastor Samuel? São pessoas que são vítimas. A gente pode, o pastor convidado para a gente até falar, a gente está falando de relativismo, mas sobre desigrejados. Os desigrejados. É importante a gente falar sobre isso daí. Né? Então, dentro dessa questão, até as pessoas entenderem que fica de um lugar para outro, pega uma comida ali, outra comida, essa comida não tá boa, vou comer aquela outra. Não, aquela, ó, tem uma comida boa em tal igreja, né? Ou seja, ficam, né, fadadas, aqueles crentes inchados, né? Fadados de tanto essa reunião que não é compreendida, porque até mesmo Salmos, né, 133, ó, quão bom e quão suave é. Isso, que os irmãos... Os irmãos, é família, o contexto, família. Se o seu irmão tem um problema, você quer ajudar a resolver. Não tem Hebreus, acho que se não foi 10. Família, é esse monte de individualismo. Né? Não é união, é uma reunião. É uma reunião simplesmente. Agora, quando a gente entende essa questão, que é unção, onde Deus ordena as bênçãos. Nessa união, onde fala na palavra também Hebreus, acho que é 10:25, né? Não é bom que se afaste da congregação, mas antes, né, estejam juntos, admoestando, estimulando, tal. Então, quer dizer, isso é importante. Então, até a gente, né, a questão do relativismo vai tirando essa ideia de família. Verdade. A igreja como família, a igreja como comunidade, a igreja como ela trabalha para a comunidade. Muitas vezes a igreja está ali, mas está pensando em outro lugar do mundo, enquanto vamos trabalhar aqui, nós estamos aqui. Uma coisa também, por exemplo, tudo isso fruto do relativismo, influência do relativismo. Por exemplo, quando você percebe que você tem uma divisão, você tem, dentro de uma igreja, você tem usuários da igreja e tem edificadores. Só que na Bíblia, todo mundo foi chamado para ser edificador, ninguém foi chamado para ser só usuário. Eu só vou lá, né, para usufruir do que aquela igreja oferece. Uma boa estrutura, né, um bom departamento o ministério infantil. Tudo isso é importante, mas, por exemplo, o usuário, ele só quer estar num lugar que ele vai usufruir, ele não quer fazer nada e contribuir nada para aquele lugar, ele só quer usufruir. O edificador não. Se você chega para um usuário, está numa igreja, vamos dizer que o usuário tenha uma criança pequena. Aí, ele está numa igreja que tem poucas crianças. Aí ele olha para uma igreja que tem muitas crianças, ele fala, não, eu vou para lá, porque lá é melhor para a minha criança. Isso é o usuário. Agora o edificador. Minha igreja tem poucas crianças. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer convitinhos para cada criança da igreja poder chamar seus vizinhos, seus coleguinhas de escola para vir na igreja. E para eles virem, os pais vão trazer. Então, vão ter que trazer. Ele começa a trabalhar para a igreja dele melhorar naquilo. Mas o usuário, não. Ele fica andando para lá e para cá e procurando estruturas que o atendam. Que agrade. Entende? É igual você abre uma conta bancária. Quem tem juro menor, quem me dá um cartão com mais limite, né? Qual que me dá um limite maior de cheque especial, né? E tem gente lidando com a igreja como usuário, e igreja não é isso. Igreja é uma família,
que cresce junto. Vai ser perfeita? Não. Mas justamente naquilo que eu me incomodo, que a minha igreja tem dificuldades, talvez aquele seja o chamado que Deus tem para eu ajudar a minha igreja. Se tem uma coisa que me incomoda, não, aqui não podia ser assim, tinha que resolver tal coisa, ele não percebe o que Deus está falando. Eu quero usar você nisso. Eita. Eu quero usar você para que isso melhore na sua igreja. Mas o relativismo roubou isso de nós. Hoje, as pessoas, você fica triste, porque uma pessoa chega e fala assim para você: ah, sabe o que que é? É que eu não gosto do louvor daqui. Um dia uma pessoa falou para mim, há muitos anos atrás já: ah, sabe o que que é? Vocês cantam hinos. Eu fui e falei assim: vem cá, mas é nós, o Fernandinho, a Lagoinha, o Baruque, todo mundo canta hino. Sabe? Quando a pessoa não tem uma visão correta das coisas. Conhecimento, não né? tem, ou seja, uma mente... Ou seja, mas na verdade, provavelmente, é como acontece hoje também, né? As pessoas começam a visitar ali, aqui, visitar. Então, onde ela acha que ela vai ser melhor atendida? E quando eu falo atendido aqui, não é o sentido cristão de atendimento, que a gente tem que atender as pessoas, chorar com os que choram, alegrar com os que alegram, aconselhar, ajudar a edificar uns aos outros. É como se a sua vida fosse uma construção e a minha vida fosse uma construção. Você me ajuda a me construir e eu te ajudo a se construir, e a gente, como irmão, vai edificando um ao outro. Né? Mas isso nos foi roubado por essa visão relativista, que o que importa é a forma. Né? Se ele tem uma estrutura, tem assim, tem aquilo, corre para lá. Ah, lá tem muita gente. Uma pessoa chega num culto com pouca gente, aí ela vai. Aí quando você fala assim, então não te vi mais naquele dia. Ah, porque naquele culto vai muito pouca gente. Aí você fala para ela: mas se você não vai menos ainda. Né? Vem por aí, né? Ah, mas tal lugar tá cheio. Ela simplesmente quer chegar num lugar que tá cheio. Tá vendo? É como vai num comércio, né? Onde estão usando mais, comprando mais o comércio que está mais cheio, né? O restaurante que está... Não, isso é a melhor igreja comida. Não é essa visão de comércio empresarial, corporativista. Não é isso. Igreja é uma família. Se Deus colocou você lá, é porque Ele quer usar você para ajudar a edificar aquele lugar. Ó, se tiver pouca gente, então ajuda a ganhar. Evangeliza. Chama as pessoas. Né? Olha, se o conteúdo é bom, ajuda a divulgar o seu conteúdo, entende? Olha, quando seu pastor fizer lá a live, a pregação, aperta aquele santo botãozinho lá, compartilhar, por favor, entende? Sabe por quê? Jesus falou que a luz tem que ser colocada no lugar alto, que as pessoas vejam. Uma cidade edificada na montanha, todo mundo vê. Uma cidade escondida num vale, ninguém vai ver, vai achar ela. Né? Então, se a sua igreja tem um bom conteúdo, ajude a divulgar esse conteúdo. Tem ótimas, excelentes igrejas que não são nem conhecidas. Sim, tem homens de Deus tremendos, conhecimento usado por Deus, bíblica, palavra, mas eles não estão em evidência. Então eu digo isso não é porque para exaltar homens, para glorificar homens, não. É porque esses homens, eles têm conteúdo, então mostre o conteúdo deles. Né? Até porque esses que estão conteúdos e são desconhecidos, geralmente são homens muito focados na glória de Deus. Eles não estão preocupados com o número de like. Para ele, cada like é a possibilidade da salvação de alguém. Ou mais um que está sendo edificado, porque ele tem conteúdo. Mas tem muitos lugares que a like está indo porque o show é bonito. Porque tem muita luz. Infelizmente, né? pastor. A like não é uma questão espiritual. Né? Então, que a gente, né, como cristão, batalhe, né, contra esse relativismo, perceba os verdadeiros valores cristãos. Amém. E trabalhe em cima deles, divulgue eles, peça discernimento do Espírito, né, para perceber quando a gente, porque todos nós corremos esse risco de relativizar as coisas, e não só as coisas, o pior de tudo, as coisas de Deus. Verdade, pastor. E assim, é muito... né, enriquecedor aqui a presença, dando aí o conhecimento, tanto conteúdo aí trazendo. Eu acredito, né, que quem está assistindo está sendo abençoado, impactado, né, e eu queria até aqui, nesse momento também, até alguns materiais, né, edificantes, e apresentar alguns, né, aqui, e o pastor até citou aqui, né, o livro aqui de vossa autoria, que tive também o prazer de ler, muito bom, que eu recomendo, que é o Enigma de Dona Falácia, né, homilética. Então tá aqui, ó, acho que vai aparecer
dá um foco aí. Se você quer saber, Produção. porque hoje existe tantos tipos de pregadores que distorcem a verdade, leia esse livreto. Só quero te dar uma recomendação. Quero indicar aqui um site, é o cpimw.com.br, tá bom? Aí, ó. Lá você encontra esse livro a um preço bem baixinho, R$14,90 tá lá. R$14,90? R$15. Eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Vai estar embaixo, tá a descrição, tudo a instrução aí para onde encontrar aqui o livro. Isso. E outra coisa, tá? Ó, você que tá assistindo aí agora, ficou até aqui assistindo, ó. Se você colocar aqui, eu quero esse livro, tá? Se você só colocar aqui, eu quero esse livro, comentar, eu quero esse livro, eu vou estar doando um livro. Eu já deixo esse aqui já para ser doado. De graça, ó. Não vai pagar nem 14, muito menos 80 e quanto? 85. Misericórdia. Tá, isso é fake. Esse 85 é fake aqui, como o pastor falou. Eu vou estar aqui, tá? Quem escrever, comentar aí, só falar isso, eu quero esse livro, tá bom? Aí a gente vai entrar em contato e vai entregar aqui, ó, gratuitamente aqui pelos Correios. Isso. E também tem um projeto novo aí, né, que eu passo. Isso, justamente. Tá, eu achei até colocar aqui na tela, sim. Vai ser um livro revolucionário. Sim. Interessante, pastor. Então, Aletheia, uma aventura em busca da verdade. E tá em produção, né? Isso, já tá no prelo aí Tá. para sair no final de setembro. Final de setembro? Isso. Olha aí, pessoal. A gente vai ter um lançamento aí nacional, vou ter um lançamento também físico, né? Lá no Rio de Janeiro. E esse livro ele vem para trazer respostas muito sólidas, respostas convincentes, né? Sobre a nossa fé cristã. Mas ele é escrito de uma maneira que filósofos, estudantes, né, quem gosta de pesquisar, quem é questionador, quem é inquiridor, vai achar muito interessante, porque ao invés de fazer um livro de argumentos, né, um livro trabalhando na ideia apologética cristã de defesa da fé, a gente está fazendo uma alegoria. Eu criei um mundo, né, um país, sim, um povo que não consegue entender, né, a razão da sua existência, né? Como diria lá, né, o mineiro, né? Dom Covim, Oncotô, Proncovô, né? De onde eu vim, né? Por que eu estou aqui? Para onde que eu vou, né? E então eles chamam seus principais heróis e os desafia a ir em busca da verdade. Eles recebem ferramentas, né? Eles viajam no tempo. Tá. É muito interessante o livro. E aí mas tá dando spoiler do livro. Não, até o conteúdo é bem amplo, viu? É bem amplo. Isso já está aí na orelha, na capa já, essa dica aí. E então, você vai passar por esses questionamentos filosóficos, relativistas. Legal, todos. Hein? E a gente quer mostrar essa solidez do cristianismo, mas de uma maneira que você nem imagina, né? Com personagens, com heróis, vai ser uma coisa incrível. O livro é uma viagem. Você vai ter a impressão que está viajando na história, no tempo. Legal. E na perspectiva dos principais argumentos, né? Cristãos e anticristãos também. E como a verdade verdadeira, a verdade de Deus se impõe sobre isso. Uma aventura em busca da verdade. É isso muito aí. Muito bom, muito bom. Vai estar disponível também nas principais plataformas aí, Amazon, em todas as principais que você tem aí, ela vai estar presente, tá? Em todos os que vendem, revendem livros, além da nossa editora Viseu, né, que também está fazendo um trabalho de excelência, um livro também com ilustrações, vai ser muito interessante, importante, aliás, vai ser esclarecedor, né, para muita gente que tem dúvida de muita coisa. Eita, aí sim, hein? É muito bom. Pastor, queria agradecer sua presença. Já está convidado para outras vezes a gente bater um papo aí sobre, entre outros assuntos, que é muito importante. E isso vem nos abençoando. Acredito que quem assistiu, você que
ficou até por aqui. Já falo para você, compartilhe esse vídeo, compartilhe. Você que ainda não é inscrito, né, também se inscreva no canal e comente também, faça um comentário. A gente é um canal aqui de Cosmovisão Cristã, que está aqui disposto a ajudar, que o pastor veio. Tem mais convidados que virão aqui também, que está nesse mesmo intuito de abençoar e sermos abençoados por aqui, tá bom? Então, compartilhe. Pastor, muito obrigado pela sua presença. E eu queria, nesse momento, também encerrar por aqui. Eu poderia ficar aqui, ó, horas e horas e horas e horas aqui, a gente batendo esse papo, tanta coisa, né, abrangente, mas a gente se encerra por aqui. Eu queria, mais uma vez, agradecer você que esteve até aqui e que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Amém. Valeu demais.